Olá pessoal, bom dia. A educação no Brasil ela não é feita para criança, não é feita para adulto, ela não é feita para estudante, né? O olhar do professor, muitas vezes, quando vai fazer um planejamento, é se aquilo é aplicável, é facilmente aplicável para ele. Se aquilo não vai gerar determinado conflito na sala de aula, se aquilo vai ser fácil de ser mostrado. Isso vai refletindo na forma como essas crianças e esses adolescentes eles acabam se formando. Ora, se você é um professor de ensino fundamental e você leciona aí todas as disciplinas que são necessárias, né, que está dentro desse currículo para Fundamental 1, e você constantemente está focado em ensinar a língua portuguesa porque você é fera na língua portuguesa, ou você está constantemente ensinando matemática porque você é fera em matemática, então você não está levando em consideração bulhufas, né, do interesse, da vontade, do desejo da criança, do que ela realmente quer aprender. Vamos ver o olhar, né, às vezes até da classe dos professores para as disciplinas. Né? Se essa disciplina não reprova, logo ela não é importante. Aí você tem uma criança que ela está muito alinhada aos conteúdos de língua portuguesa. E por ela saber muito de português, gostar muito de português, aquela é a criança prodígio, é a boa criança, é a criança que aprende, é a criança que tem futuro. Em contrapartida, você tem uma criança que é fera no desenho. Essa criança ela não se destaca na interpretação de texto, ela não se destaca na matemática, mas ela desenha com traços originais, ela é extremamente criativa. Essa criança é espetacular, mas não tem espaço para ela dentro do ensino fundamental, nem dentro da educação infantil. As nossas escolas brasileiras, elas não são pensadas para que essas crianças elas desenvolvam as habilidades delas. É pensada para que se desenvolva a habilidade que a gente quer para se encaixar no mercado de trabalho, para passar num concurso, e arte não serve para nada, não vale de nada. Né? Então a gente tem um monte de professores desconsiderando quase que totalmente artes e educação física, que são coisas que as crianças gostam muito e que podem ser trabalhadas, atreladas aí às outras disciplinas de forma interdisciplinar. Mas, geralmente, quando você tem um professor que realmente trabalha artes, que realmente traz a educação física ali, ó, com força, a gestão já olha torto, a coordenação já olha torto. Boa parte das pessoas já diz: esse professor não trabalha, esse professor não gosta de fazer nada. Quando você busca trazer um pouco de animação para a sua sala de aula, um pouco de brincadeira, um pouco de ludicidade, e você está com crianças aí de segundo ano, com 7, 8 anos de idade, até a comunidade já começa a te olhar torto, porque a gente aprendeu que a gente vai para a escola para aprender a fazer. Mas a gente não vai para aprender a ser, não vai para aprender a conviver. Então a educação ela não é humanizada, a educação ela não é feita, né, para que a criança, para que o adolescente, para que o bebê, para que eles vivam plenamente, para que eles se desenvolvam e aprendam a viver em comunidade. Ela é feita para dar vazão, para dar espaço para que você tente se encaixar mais tarde nesse mundo que já é competitivo. Então se diz, a gente ensina o bebê a competir, porque ele vai competir a vida inteira. Então a vida é basicamente essa grande competição, e a competição é tão grande que muitas vezes você já está tão moldado para isso que você não consegue simplesmente viver de modo pleno, competindo apenas com você mesmo. Você precisa competir com seu colega. A sua sala tem que ser mais arrumada, né? A sua decoração tem que ser mais bonita, a roupa da quadrilha do seu aluno tem que ser mais vistosa, porque você precisa daquele reforço positivo que você aprendeu lá na escola, né? Lá na educação infantil, aquele reforço positivo, aquela estrelinha na testa que é dado para você, sabe? Parabéns, você é a melhor professora dessa escola. Tinha uma sala de aula que certa feita a gente foi fazer uma reunião pedagógica. A gente foi umas 2 vezes, não era nessa cidade, era em outra cidade. E uma sala era de uma única professora. Ela tinha a sala só para ela, porque ela tinha 2 turnos. Então ela ensinava pela manhã e ela ensinava à tarde. E se dizia: a gente vai ficar na melhor sala da escola, que é a sala da professora fulana de tal. Porque fulana de tal faz coisas incríveis na sala de aula dela. Fulana de tal tem a melhor sala. É, sem dúvida, a nossa melhor professora. E eu fiquei curiosíssima para saber como é que era a sala da professora top da escola, da melhor professora da escola. Entro lá, bonitinho. Eu nunca vi tanta poluição visual na minha vida. Nunca vi tanta poluição visual na minha vida. E nunca vi tanto trabalho do adulto
e tão pouco o trabalho da criança em uma única sala de aula. Mas aquela supostamente era a melhor professora da sala, da escola. Por que era a melhor professora da escola? Porque a sala dela estava embonecada, né, de baixo a cima. Aí eu estava vendo, mesmo quando a gente vai olhando na própria rede social, essa decoração de sala de aula que a gente tanto fala, né? Que é uma decoração à la festa infantil, uma decoração para inglês ver, uma decoração para adulto, não tem nada a ver com o processo de ensino-aprendizagem, não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com o interesse da criança, tem que ver com o ego de adulto, com o adulto sendo feliz, com o adulto gostando e com o adulto recebendo elogio de pai. E dificilmente você vai ver adulto recebendo elogio de pai pelo trabalho mal feito do filho, né? Porque supostamente a criança faz mal feito, né? O traço da criança é torto, a pintura da criança é fora da linha, né? A questão dos trabalhos das crianças, eles são diferentes, né? Então tem traços diferentes, cores diferentes, formas diferentes, diferentes torturas de corte, né? E o pai não quer ver isso, o pai quer ver um trabalho bonito, supostamente o pai não se alegra com o trabalho da mãe do filho, ele quer ver o trabalho da mão do professor, né? Da mão da pessoa que ele contratou para fazer o trabalho de artes, né? E eu vejo uma série de textos, né, maravilhosos, de gêneros textuais, que deveriam estar ao olhar do aluno em cima do quadro. E eu fico me perguntando por que nós temos uma série de textos em cima do quadro que não podem ser lidos pelo aluno. E eu fico me perguntando como é que o professor consegue enxergar, olhar para isso e perceber nisso algo que seja funcional, algo que a criança vai gostar, algo que é bom. Não, é meramente decorativo. Se você quer realmente trabalhar a diversidade de gêneros textuais e quer botar uma borda bonita, não há problema nenhum, desde que isso esteja ao olhar da criança. E de que isso não seja um elemento, como é que a gente fala? Um elemento, esqueci a palavra agora, algo que permanece na sala durante o ano inteiro, né? Um elemento permanente da decoração. Eu quero mostrar para a criança, né, o gênero textual receita. Então eu coloco lá uma receita de pudim, deixo o ano inteiro a receita de pudim, né? Só para que ela saiba que ali é um gênero textual. Não, eu trago diferentes receitas, né? Eu quero mostrar a questão, né, de um texto com aventura, né? Vai ser sempre a mesma aventura, a criança vai... Que interesse tem naquilo? Eu sempre faço essa análise de que na sua casa, né, de que na minha casa nós temos um quadro lá que é bonito, né? Um quadro que a gente comprou, às vezes tem valor afetivo, eu tenho aqui que tem um valor afetivo que eu ganhei esse quadro. Eu passo por esse quadro milhares de vezes no dia, eu não paro para analisar esse quadro, para observar as cores, né? Para ver, para pensar em como essa pessoa fez esse quadro, em como essa pessoa desenhou esse quadro, como é que era o sentimento dela, né? Se o espírito dela estava alegre, se estava triste, quais cores ela usou, que pinceladas ela fez, se eram mais fortes, se eram mais... eu não analiso mais nada, porque aquilo já está estático, permanente, sob o meu olhar. Quem é que vai analisar esse quadro quando chega na minha casa? Uma pessoa que nunca ouviu. Então essa pessoa vai entrar pela porta, vai olhar para esse quadro e vai dizer: puxa, que interessante, que foi que te deu esse quadro, né? E talvez ela se debruce ali, ela pare durante alguns minutos para observar aquele quadro, porque aquilo é novo, é a novidade, né? O olhar dela não está acostumado. Por isso que eu não acho que faz muito sentido uma sala de aula em que o diretor, o gestor, manda pintar as princesas da Disney. Aquilo fica um elemento decorativo e tudo mais, talvez sirva para tirar alguma foto, né? Muito estímulo visual desnecessário para a criança. E de repente a criança nem olha mais para aquilo ali não é parte da decoração, né? Quem já viu Piratas do Caribe, ou menos parte do navio e tripulação, né? É só parte daquilo. Aquilo ali não faz sentido no meio pedagógico, não tem porquê e não tem para quê. Mas ele mostra muito para a gente, né, o olhar que o próprio professor tem para o processo educativo, o olhar que o próprio professor tem para a questão da educação. O professor, de fato, ama educar, ama a educação. O professor, ele trabalha com a questão do despertar da criança, com a curiosidade da criança, ou ele simplesmente busca ambientar-se no espaço para que aquele espaço fique bonito para ele, para que ele goste do espaço, e ele cria, né, na mente dele essa falsa impressão de que eu estou fazendo um trabalho maravilhoso porque o meu entorno está muito bem decorado. Então, esse olhar estético, adulto,
para a questão em si já da decoração da sala de aula e das lembrancinhas constantes que o professor insiste que necessita, insiste que a criança gosta, por mais que a criança pegue a lembrancinha e jogue na calçada da porta. A criança gosta. E por que a criança gosta? Porque quando eu era criança eu gostava. E a gente para de fazer essa análise assim, mais aprofundada de que quando a gente era criança, o nosso poder aquisitivo, ele era tão pequeno, que se alguém nos desse um Big de 5 centavos, a gente saía saltitando, saía pulando. A criança de hoje, né, nessa questão de poder aquisitivo, ela está anos-luz na frente da criança do passado. A gente nunca se imaginou com o celular na mão, por exemplo. A gente sequer pensou que teria um único telefone dentro das nossas casas. Né? A sociedade muda, tudo muda. E a gente fica usando como referência para hoje a nossa infância. A nossa infância, em alguns sentidos, quando se fala em educação, não serve de referência para essa geração. O que deve servir para a nossa infância, da nossa infância como uma forma de referência, é a questão da brincadeira, a questão da interação. Porque desde que o mundo é mundo, a gente necessita interagir para aprender. Desde que o mundo é mundo, a gente, através da brincadeira, a gente vai se desenvolvendo. Desde que o mundo é mundo. E isso não mudará. Ainda que mude as formas de brincar, ainda que numa determinada época a criança brinque mais com aparelhos tecnológicos, ela continua brincando. A gente tem essa ideia, essa mania de reforçar que a gente é que foi feliz, que a gente é que brincou, né, que a gente é que experienciou, e para de entender que existem diferentes formas de experienciar e de brincar, e que a criança de hoje, quiçá daqui a 20 anos, terá a mesma frase que nós, que já estamos velhos, né? E que ouvimos dos nossos pais que a infância deles era muito melhor. Essa criança saudosista, que agora vai ser um adulto, né? Daqui a 20 anos, 30 anos, vai olhar para outra criança e vai dizer: na minha época é que as coisas eram boas. A gente tinha um jogo de videogame, né? Que poderia não ser tão tecnologicamente como o seu, tão avançado, mas levava a gente a pensar melhor. Então, supostamente, o meu lugar de infância é sempre melhor do que o lugar do outro. E vai sempre ser assim quando a gente tem pessoas viajando nesse saudosismo, né? Nessa nostalgia utópica que eu gosto tanto de falar, nessa saudade de um sonho, onde na minha época não existia nada de mal. A gente trazia um docinho aqui tão politicamente incorreto, que foi um docinho da minha época e certamente da época de muitas de vocês, que era em formato de bonequinha, né? A bonequinha era até bom e a chupeta tudo bem, mas tinha um em formato de cachimbo, né? Tinha um em formato de arma. E aí a colega escrevia o seguinte comentário: é porque naquela época não tinha maldade. E aí eu fico imaginando realmente, a nostalgia utópica, você imaginar que hoje a criança que brinca com uma arma de Lego é má, mas a criança que brincava com um docinho com forma de 38 ou com o próprio 38 com espoletinhas não tinha maldade, né? Supostamente essa geração é má. Mas a minha geração era uma geração boa, uma geração que não tinha maldade no coração, como se a criminalidade tivesse nascido hoje, né? Como se as pessoas assassinassem apenas hoje, como se antigamente não existisse nada de ruim. Isso tudo é muito bom que você também pense, na minha época era assim, mas pense no seu espaço particular, de particularidade, porque para a sala de aula, né, quando isso interfere no seu fazer pedagógico, esse seu olhar de que as crianças de hoje em dia não sabem brincar, não sabem viver, de que esse mundo não presta para nada e você tentar trazer o seu olhar de adulto para tudo, é bem complicado. Né? Não traga a sua infância para a sala de aula como uma referência do que é bom, e não coloque a infância da criança como referência de tudo que não presta. É ruim, é nocivo. Tem bastante gente com a gente, pensando em educação, pensar em educação é uma coisa muito boa. Eliane, eu ouço essas coisas de competição, tem bastante na nossa área. É a realidade, né, Paula? Bom dia. Competição, isso traz as tais diferenças e com isso o preconceito das classes. A competição, ela pode ser saudável, ela pode ser positiva, e a gente quando fala na questão da competição, a gente não fala que a gente tem que tirar a competição da sala de aula. A vida é competitiva, né? O mundo é competitivo, mas não quer dizer que tem que ser só isso. A gente não vai para a escola para competir, para saber quem é o aluno melhor, ou não deveria ir.
A gente não deveria competir para tudo dentro da sala de aula, mas, incrivelmente, o professor traz sempre o jogo a nível de competição. A gente fez um artigo lá no site sobre jogos de competição, de cooperação, né? E a gente fez uma análise básica e deixamos o link para um outro artigo sobre essa questão desses jogos, né? E como os jogos podem ser também um fator de exclusão na sala de aula, né? Eu lembro muito de um jogo que é muito famoso, que vocês devem conhecer, porque antigamente era melhor. Não é assim? Antigamente era melhor. Eu lembro de um jogo extraordinário que certamente vocês vão conhecer. Um jogo para o qual eu era extremamente ruim. Um jogo em que eu não me destacava, um jogo que eu só me dava mal, porque eu não tinha a habilidade necessária, o conhecimento necessário para aquele jogo, que era o tal do jogo da tabuada. O jogo da tabuada, para quem sabia tabuada, era a melhor coisa que existia na Terra. Por quê? Em determinado dia da semana, o seu potencial, o seu conhecimento acerca da tabuada, ele ia ser exaltado. E ele ia ser exaltado de uma maneira extraordinária, né? De uma maneira em que você poderia, inclusive, tomar de uma palmatória e bater em uma pessoa que sabia menos do que você. E esse jogo era um jogo extraordinário. Era o tal do lúdico dentro do processo educativo. Mas era o lúdico para o professor que gostava de usar esse jogo como um instrumento, né? Sei lá, de demonstrar sua força, o seu poderio. Porque o professor, nessa época, já não podia mais bater no aluno, né? Ele já não podia pegar da palmatória. Então, o que ele fazia? Ele pegava a palmatória e colocava na mão de uma criança para que uma criança castigasse a outra criança. E não raro você veria na quarta-feira um professor perguntar algo que ele tinha certeza que aquela criança não sabia, para que a outra criança que sabia pudesse bater na criança que ele gostaria que apanhasse. E o professor ainda tinha uma ideia muito bem colocada. Se você bater fraco, se você não bater com força, ele vai pegar a palmatória e vai bater em você. Então, o aluno era basicamente usado pelo professor para punir outros alunos, porque quem é centralizador e quem é autoritário, não importa em que modelo de ensino esteja, ele vai encontrar uma forma, seja lá qual for, de demonstrar o seu autoritarismo, de diminuir o outro e de machucar as pessoas que estão ao redor dele. Não importa em que sistema esteja, não importa se você está dentro de uma tendência, né, libertadora ou você está dentro de uma tendência tradicionalista, né? O tradicionalista, ele se encaixa muito bem dentro das tendências libertadoras, ele faz ali o que ele bem entende. Mas tinha esse tal desse jogo maravilhoso para muita gente que todo mundo adorava. E eu sonhava que a gente poderia ter um jogo, né, igualmente maravilhoso, onde a professora fosse pedir para conjugar verbos. Nossa, eu sonhava com isso. Por quê? Porque se de repente a professora me trouxesse uma espécie de tabuada de conjugação de verbos, eu sei que eu me destacaria, eu sei que eu me sairia bem. Eu sei que eu conseguiria, né, devolver os bolos que eu tinha recebido. Mas isso nunca acontecia. A tabuada era sempre de matemática, né? O jogo lúdico era sempre para metade da turma que sabia matemática, a outra não. Mas se convencionou que a criança aprende a tabuada à medida que você bate na criança. À medida que você espanca a criança aprende a tabuada. Era um negócio que até hoje eu fico me perguntando, como é que um professor acredita que isso é algo lúdico para todo mundo? Bate na pessoa, né? Certa feita eu chorei de tanto que a professora usou o mesmo aluno. Eu com os meus 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, ele com seus 13, 14 anos de idade. Um rapagão imenso, forte, fortíssimo, que tinha muito prazer na tabuada, porque nas outras matérias ele não era muito bom, né? Ele era um aluno menos do que mediano, ele não se destacava, ele lia muito pouco, mas a tabuada ele era bom, ele sabia. Então era o momento dele, era um momento dele ser estrela, então ele batia com força, né? Ele batia com muita força numa criança de 8, 9 anos de idade que tremia diante de algo, né, que era muito amedrontador para ela. Então, se trazia isso como um mecanismo de autoritarismo dentro da sala de aula, onde o professor usava das crianças para conseguir o seu intento de castigar aqueles que são mais travessos, ou aqueles que falam mais, aqueles que não ficam quietos, ou aqueles que, como eu, questionam demais. Desde criança eu questiono demais. É a vida, é o tal do jogo da vida, né?
Vou ensinar você através da dor, porque se não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Não é essa máxima, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso é uma das coisas mais absurdas que a gente ouve, né, ao longo da vida inteira. Você vai ter que aprender pela dor. E aí as pessoas que falam que você vai aprender pela dor, sentem até certa alegria quando falam que você tem que aprender pela dor. Ela está esperando que você aprenda pela dor. Ela tem um desejo, né, insaciável de que você passe por dor, por tormento e por sofrimento para que você aprenda. São pessoas que têm uma tendência bem autoritária também. Ei, Cris, quantos paradigmas precisam ser quebrados, né? Adriele, eu vim daqui de Goiás, suas colocações muito claras, obrigada, meu amor. Forte reflexão, né, Ivana? Não se pensa na criança, não. A escola não pensa na criança, o adulto não pensa na criança. O processo educacional não é feito pensando na criança. Não. A gente quer, a gente tenta, mas não é não. Elisângela, bem-vinda à realidade. Em toda escola tem uma, né? Acho que toda escola tem mais de uma pessoa que compete muito, né, gente? Que quer ser mais assim. Não que você cuidar da questão da sua sala, né, da sua aprendizagem, de como você faz o seu trabalho, seja uma coisa negativa. Não é negativa, porque também tem as pessoas que são invejosas, né? Tem aquelas pessoas que olham que você faz um trabalho muito bem feito e tem certa invejinha, né? O saber popular diz é uma pessoa que tem mais recalque, né? Não estou falando dessa questão, estou falando de quem realmente faz porque quer brilhar, quer aparecer. E às vezes a pessoa faz e não quer tanto brilhar e não quer tanto aparecer. Ela só não está fazendo uma reflexão acerca daquilo que ela está colocando na sala de aula dela. É preciso refletir sobre o porquê e o para quê. Por que isso na minha sala de aula e para que isso dentro da minha sala de aula. Ivana, obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Ana Maria, alfabeto de parede de janeiro a janeiro. O alfabeto de parede, alfabeto ilustrado. Se você fizer o uso do alfabeto ilustrado, realmente, se ele tiver uma necessidade pedagógica, tudo bem, não há problema nenhum, né? O problema é você colocar algo para ser meramente decorativo, mas se você vai utilizar, se diariamente a criança consulta esse material, ela analisa, ela observa, se você faz uma troca desse material para que ela veja, né, para que ela se questione, né? Antes aqui no ar tinha um avião, agora tem, né, um arara, né? O que é que mudou? Para que a criança ela vá observando também, é bom fazer uma modificada se você vai fazer uso do alfabeto ou colocar apenas as letras, que é como muitas pessoas fazem, apenas as letras. Ana, essa pessoa, a Elisângela, concordo plenamente com você e até diariamente diria que infelizmente essa pessoa é a mais valorizada quando se fala da questão da pessoa que mais aparece, né? A maioria das vezes aquele que é bonita, de poder aquisitivo, é a melhor professora. E eu não sei vocês, mas eu acho que a gente tem que parar de querer ser a melhor professora. Não há a mínima necessidade, né? De ficar doído porque alguém considera que fulano é a melhor professora da escola. Eu nunca me doí de alguém achar que os outros eram melhor do que eu. Não tenho problema com isso, porque eu não espero que ninguém me considere melhor. E nem trabalho para que os pais achem que eu sou melhor. E nem trabalho para que os pais digam, você foi a melhor professora do meu filho. Eu trabalho no sentido de que a criança, de que o meu aluno, ainda que ele seja adulto, ele consiga desenvolver mais e mais uma curiosidade pelo mundo e começar a buscar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então, a minha forma de ensinar geralmente vai ser vista pelos pais como uma professora ruim, uma professora que não gosta de escrever, uma professora que passa pouco dever de casa, né? Eu sou esse tipo de professora. A professora que passa pouco dever de casa, a professora que leva as crianças ainda que não tenha quadra, leva as crianças para frente da escola para brincar, né? Eu vou ser vista como uma professora que toda sexta-feira, no lugar de mandar todas as crianças fazerem um desenho, a gente vai fazer uma roda de leitura, depois a gente vai fazer um jogo, né? Uma brincadeira, um passe e repasse, a gente vai brincar, a gente vai se divertir. Então, não seria considerada a melhor professora, mas também não espero, não aguardo, não quero, não faz diferença para mim, não tem importância nenhuma. Não tenho pretensão, não tenho veleidade nenhuma de ser considerada boa, nem boa, melhor em nada. Nossa, alguns professores fazem o espetáculo para os pais na festa, agora para as crianças passa longe mesmo. Gente, eu vejo cada pessoa que na sala de aula, frente ao aluno, de uma mediocridade, me desculpa a palavra, de uma mediocridade no sentido de que não dá aula para a criança. Pensa em si. Chega para uma criança de 5 anos de idade, senta-se no birô, a gente chama de birô aqui, né?
pega uma atividade lá de uma turma de primeiro ano, joga nas cadeiras das crianças, né? Grita, manda que as crianças façam, elas não têm direito nem de se mover. Mas no dia da festa, a festa é a mais linda do mundo, né? A decoração é maravilhosa, os docinhos tá lá, que é a coisa mais linda, é tanto do doce. Os pais saem de bucho cheio. Eu já falei para vocês que eu não... já falei para vocês numa live antiga que escola... Pai não deve ir para a escola para encher bucho e reunião pedagógica não é espaço de encher bucho de pai. É mais assim, a gente entende que tem gente que trabalha para encher o bucho dos outros. Vamos lá. Então acontece que a professora veste uma roupa super bonita, bota a melhor maquiagem, faz um evento para os pais verem. Mas no dia a dia, a mediocridade do trabalho pedagógico, da tristeza de você olhar, a forma como as crianças são castradas nas suas criatividades, a forma como cerceia a liberdade das crianças é inacreditável. A gente olha e a gente se pergunta como que dentro do espaço de educação ainda tem coordenadores e gestores que não conseguem, de maneira nenhuma, dialogar com o professor no sentido de fazer com que eles compreendam que o espaço da escola não é dele, da criança. Você ministra a aula, né? Você oferece, você educa, você cuida. Não é para você, então a sala de aula não tem que ser decorada para você, não é para você brilhar, não é para o pai achar que você é um bom professor. Se ele gostar, ok, tudo bem, mas eu prefiro que a criança goste. Antes de que o pai goste, antes de que a gestora goste, antes de que o coordenador goste, antes de que o meu colega ache bonito, você olha para a criança e ela sorri e estiver feliz com o meu trabalho, para mim, não tem paga melhor, não tem estrelinha na testa melhor do que o sorriso da criança. Isolete, preocupa-se em chamar a atenção do adulto quando a prioridade é a criança. Exatamente, e constantemente, infelizmente. Vivian, excelente reflexão, bom dia. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Que bom, eu adoro essa frase também. Micheline, eu tinha muito medo da tabuada, quem não tinha? Bom dia Gilberto, Felipe. A tabuada era o terror de quem não sabia matemática. E eu sempre reforço para os colegas, eu era uma exímia decoradora. Decoradora no sentido de decorar. Eu decorava tudo. Eu pegava um questionário de 50 questões e eu saía varando do início até o fim. Eu sabia tudo de decoração. Dificilmente eu esquecia alguma coisa. Mas a tabuada eu não decorava. E por que eu não decorava? Porque o medo era muito forte. Porque era o dia que eu ia sofrer. Toda quarta-feira eu ia passar por aquela tortura no segundo horário. Toda quarta-feira. E eu não conseguia responder para a professora que 2 mais 2 é 4. Não conseguia. Mesmo sabendo, não conseguia. Não tinha condições. Mas ela nunca quis me perguntar, né? Conjugue o verbo ser no futuro do pretérito. Nunca tive um jogo de competição nesse sentido. Era sempre o que alguém já sabia e que eu não dominava. Enquanto isso, a outra metade da turma que dominava outra coisa nunca teve a chance de dar um tapa em ninguém. Eu também acho que fui feliz. Nunca dei um bolo em ninguém. Nunca precisei. Nunca senti esse prazer de ter o chicote na mão, de ter a palmatória na mão. Nunca me refestelei, né, na dor do outro. Né? Nunca folguei com a injustiça. Nunca fiquei, nossa, estou feliz porque hoje eu dei 4 bolos. Hoje eu bati em 4 pessoas. Nunca. Graças a Deus. Acho que isso foi muito bom, né? O medo que trava também é bom, né, colega? Tá bom demais. Né? Pelo menos tudo tem um lado bom, né, gente? Tudo tem um lado positivo. Jane, bom dia. Como os conceitos mudam? Nem sempre o que é legal é moral. Por isso temos que ser questionadoras. Exato. Adriele, ainda fazem essa competição usando tabuado, ofertando bala e pirulito. Já o aluno que não sabe fica sem guloseima. A questão de ofertar bala, de ofertar pirulito, né, muda-se algumas coisas e outras não. É muito na base do reforço positivo, né? É uma teoria educacional até, uma teoria. Se não me engano, baseado nos estudos de Skinner. Essa questão do reforço positivo, né? Se você sabe, você ganha. E a gente vai reforçando para a criança que sempre que ela sabe alguma coisa, ela ganha alguma coisa da vida. Sempre que ela consegue determinado conhecimento, ela vai conseguir um prêmio por isso, né? E a gente faz um bingo, e eu sempre que eu faço bingo pedagógico, alguma coisa, eu falo, gente, a criança não precisa de um prêmio físico.
Você não precisa dar um pirulito para a criança, até porque enche a criança de verme, enche a criança de cárie sem necessidade nenhuma. Uma vez lá na vida você colocar um pirulito no quadro e fazer uma atividade é ok. Mas sempre que você faz uma atividade, você encher a criança de pirulito, de doce, não é legal, né? Não é bom, não é positivo. Aí você reforça para a criança que ela sempre vai receber, pelas coisas boas que ela fizer, ela sempre vai receber esse retorno positivo e ela não vai. Boa parte da vida você vai fazer coisas para as quais você não vai receber um reforço positivo. E é por isso que tem tantos colegas professores, né? Alguns até a gente já conversou pessoalmente, já conversamos também na live, onde eles colocam da seguinte forma: os pais não valorizam o meu trabalho, os pais não valorizam o meu trabalho. E eu sempre pergunto, você era a melhor aluna da classe, né? Se eu era boa. E você sempre recebia avaliação de uma pessoa maior do que você, né? Que supostamente é a pessoa que está com poder na mão, né? Você sempre tinha uma estrelinha. Você sempre ganhava o doce. Então, sempre que você faz alguma coisa, você faz sempre esperando o reforço positivo. Você não consegue fazer algo simplesmente porque isso é parte da sua profissão, né? E você está exercendo a sua profissão. Você precisa da validação do outro. E se você não tem essa validação, você não consegue ser feliz. E não é que você é assim. Você foi treinada e condicionada a isso. E foi condicionada pela escola, desde muito cedo. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Eu tenho a verdade cabal para vocês. Nem sempre vocês vão receber um reforço positivo por algo positivo que vocês fizeram. Nem sempre vocês vão ser reconhecidos por um pai por fazerem um bom trabalho. Muitas vezes você vai conseguir a estrelinha que você quer castrando a criança, trazendo práticas pedagógicas que limitam o potencial da criança. E aí você define se você precisa tanto da estrelinha na testa, se você precisa tanto da avaliação do adulto, se você precisa tanto da validação do adulto a ponto de pisar em cima de todos os documentos pedagógicos, né, e de todos os estudos que você fez, de todas as teorias que comprovam que a criança aprende assim, não assado. Que a criança não tem que aprender nada através de dor, através de castigo. Que a criança não tem que ser diminuída, porque nessa área ela não consegue se destacar como ela se destacaria naquela área. E se você de fato quer fazer uma competição, faça a competição, mas faça a competição abordando as diversas áreas. E aí quem sabe você consiga que essas crianças elas entendam que eu não sei isso aqui, mas aquilo ali eu sei. A gente costumava fazer uma competição na nossa sexta-feira, que era o jogo do passe e repassa. O jogo do passe e repassa que eu fazia na turma de segundo ano era um apanhado geral, né, daquilo que eles tinham visto aquela semana e na semana anterior e no bimestre anterior, né? O que a gente tinha estudado sobre as regiões, né? O que a gente tinha estudado. E eu tinha um aluno que ele não lia, ele se dava muito mal em quase todas as disciplinas, ele já era repetente. Era uma criança que não tinha 7, 8 anos de idade, mas já tinha uns 10 anos e continuava ali naquela série, sempre sendo retido. Mas sempre que saiu o papelzinho da minha bolsa, sempre que saiu o papelzinho que perguntava qual a capital de Palmas, aliás, qual a capital de Tocantins, o menino saltava da cadeira. Ele pulava numa alegria sem tamanho, porque ele dizia assim, é Palmas. Aquele esplendor, aquela euforia de que eu sei isso aqui, eu sei, pró. Ele gritava numa felicidade que parecia que a alma dele estava explodindo, né? Aquele dia era o dia em que ele conseguia demonstrar, eu também sei, né? Eu não sei escrevendo, né? Porque eu não sei escrever direito. Eu não sei lendo, porque eu não sei ler. Mas eu sei, eu também tenho algo para comunicar, eu também tenho algo a dizer. Eles ficavam lutando ponto a ponto para conseguir, outros, eu também sabia essa aqui. Ah, fulano, você não sabia e tudo mais. E era um momento de muita explosão, porque todo mundo se sentia acolhido, né? A gente colocava contas no quadro, né? E no final ninguém ganhava absolutamente uma bala. Não saía sequer uma bala para ninguém. Era o conhecimento pelo conhecimento e a satisfação pela satisfação. Essa semana você ganhou, a outra semana eu ganho. Essa semana você conseguiu a alegria de responder algo, na outra semana o outro conseguiu a alegria de responder algo. Não precisa pegar a competição e arrancar de dentro da escola.
Não é disso que a gente fala. A competição também é algo positivo, mas só ela não. A gente precisa de jogos de cooperação. Precisa de um momento em que as crianças consigam se acolher, elas consigam se escutar, né? Elas consigam dialogar, caminhar juntas, aprender a conviver. Isso é educação. Agora, eu esperar que papai chegasse na porta da minha escola para dizer assim, nossa, ela está fazendo uma ação boa. Não, porque papai, mamãe e professora do lado, muitas vezes estava dizendo, ó, uma bagunça danada na sala dessa professora. Toda sexta-feira é essa zoada, toda sexta-feira é essa bagunça, toda sexta-feira ela faz isso aqui. Ou papai e mamãe, que a criança está brincando na frente da escola, não quero que meu filho brinque. Por quê? Porque meu filho não vai para a escola brincar. Então, eu vou esperar a validação de uma pessoa dessa? Jamais. Porque o meu compromisso continua sendo com a criança. E a criança precisa de movimento, precisa de brincadeira, precisa de alegria, precisa de vivência. Se eu for um professor que vou ficar esperando estrelinha na testa de pai, eu não, nem para essa área eu vou. Precisa entender se você foi condicionado a isso. Obrigada, Auri, pelo carinho. Patrícia, compartilhe suas opiniões. Eu já vi professores pegar o caderno da minha disciplina para ver o que eu estava dando para falar ao diretor. Eu já vi de tudo, de ciúme da minha atuação como professora. Eu penso em não ser melhor, mas fazer os meus alunos melhores. Né? A gente deve pensar em auxiliar a criança na caminhada, né, no autoconhecimento. Mas se você não se autoconhece, se você ainda hoje, depois de 30, 40 anos de vida, você precisa da validação de uma outra pessoa, que supostamente em hierarquia superior a você, você foi miseravelmente condicionado. Miseravelmente condicionado. Parta da questão da avaliação de quem consome o seu, por assim dizer, o seu produto, né? Quem é que consome o seu trabalho? De fato, quem é que está ali, sabe? No dia a dia com você. Essa pessoa está feliz, está se desenvolvendo, está aprendendo, está construindo conhecimento? Ou está só recebendo informação? Né? E às vezes informação do senso comum. Então pense um pouquinho mais no todo e não em agradar papai, coordenador e gestor. Obrigada, meninas. Denise, minha ação é a afetividade. Sempre me abraço bem apertado. É o começo de uma super aula. Denise traz aí uma questão que a gente toca muito, que é a questão dos afetos, né? De como o afeto ele deve estar atrelado ao nosso fazer pedagógico. Não é algo que pode estar fora dele de maneira nenhuma. O afeto é imprescindível às relações humanas e mais imprescindível ainda às relações entre professor e aluno, principalmente na primeira infância. A questão do abraço é que nem toda criança quer o abraço. Então, eu só falo na questão dos afetos, que muitas vezes você quer abraçar a criança, mas se dispõe a observar se ela quer abraçar você. Deixe que ela venha até você, em lugar de você ir até ela e forçar um abraço. Deixe que a criança queira o contato, para que ela não se sinta invadida no espaço dela. Deixe que ela queira o beijo, que ela queira o abraço, que ela escolha isso, que ela abra os braços, que ela acolha você. Entende? Para que você não saia por aí deixando a criança um pouco desconfortável. Tem criança que leva mais tempo para que ela queira te abraçar, por questões psicológicas, emocionais, ou porque é do temperamento, da natureza dela ser assim. Então, abraçar é muito bom, mas o outro tem que estar muito disposto a receber esse abraço. Joelma, infelizmente muitos professores se comportam dessa forma em frente aos pais. Os filhos são excelentes, mas depois tratam a criança com inferioridade. Tem muito disso. Giovana, eu tenho um trauma até hoje da tabuada. Eliana fala aqui de inteligência emocional. A inteligência emocional é extremamente importante e é algo raro de se ter. É difícil ter inteligência emocional. A gente se sente abalado, né, nas nossas convicções e se sente desconfortável quando alguém se dá a abalar as nossas convicções. É muito difícil você começar a ocupar um espaço no mundo em que você entenda que você não sabe tudo. Que você é professor, mas você não sabe tudo. Que você é professor e que às vezes algo que não deveria abalar nem uma criança abala você. Algo que não deveria deixar uma criança triste, que não conseguiria deixar uma pessoa mais simples, triste, consegue deixar uma pessoa adulta que já deveria ter controle das emoções abalado, né? Então a inteligência emocional é muito importante. É muito bom que as crianças elas sejam educadas nesse sentido, para que emocionalmente elas sejam saudáveis, seguras de si. Não egoístas, não egocêntricas, mas seguras do que elas querem, sabe? Sem medo, sem essa falsidade toda que a gente acaba ensinando
Muitas vezes as pessoas ensinam muitas crianças a serem falsas. Né? Faça o que o outro quer que você faça, haja de acordo com o que o outro espera que você esteja agindo. Não é um compromisso seu com você, com o seu autoconhecimento, mas em estar sempre se desagradando para agradar os outros.